Venho hoje aqui falar um pouquinho a respeito dos eosinófilos e seus encantos. Quem mexe com patologia clínica veterinária sabe muito bem do que eu estou falando. Os eosinófilos, eles representam um dos 5 tipos leucocitários presentes no sangue. Apesar de desempenharem uma série de funções importantes, e só em função disso já são células encantadoras, nós da patologia clínica veterinária ainda temos mais motivos para ficarmos completamente apaixonados pelos eosinófilos. Os eosinófilos, de acordo com as características morfológicas dos seus grânulos, eles podem mostrar para a gente qual é a espécie com a qual a gente esteja trabalhando. Aquele esfregaço hematológico que a gente está analisando lá no laboratório, ele pertence a qual espécie? E vamos buscar essas características falando um pouquinho a respeito dos ruminantes, dos cães, dos gatos e dos equinos. Então, a gente vai dar uma atenção para as espécies de animais domésticos, ok? Vamos lá? Quando a gente pensa nos eosinófilos de ruminantes, quais são as características morfológicas que nós podemos buscar? Lembrando que os eosinófilos, independente da espécie, eles são leucócitos que vão ter afinidade de acordo com a coloração da técnica de Romanovsky, eles têm afinidade pelo corante que apresenta pH ácido, ou seja, a eosina. Daí o nome deles, né? Eosinófilos, leucócitos que têm afinidade pela eosina. Os grânulos, eles vão ter afinidade pelo corante que nós classificamos como sendo corante ácido. Por quê? Porque esses grânulos possuem pH básico. Então, de acordo com o pH do grânulo, que é básico, eles vão ter afinidade pelo corante ácido. Então, a coloração em si, ela não vai ser um ponto que vai diferenciar, mas as características morfológicas desses grânulos podem nos ajudar. Quando a gente pensa nos ruminantes, os ruminantes eles vão apresentar grânulos redondos, pequenos, espalhados praticamente por todo o citoplasma, cobrindo todo o citoplasma da célula. Parecem pedrinhas preciosas. Então, vamos lá? Esses são exemplos de eosinófilos de ruminantes. No caso em questão aqui, sangue de bovino, ok? Então, percebam, grânulos redondos, pequenos, cobrindo praticamente todo o citoplasma. Parecem realmente pedrinhas preciosas, não é mesmo? E os cães? Quais são as características morfológicas que nós podemos buscar nos eosinófilos de cães? Bem, são várias. Os cães, eles podem apresentar os grânulos redondos também, porém com tamanhos desiguais. Eles não vão ter aquele mesmo tamanho. Podemos também observar a presença de vacúolos, como aqui aparece na nossa seta, ó. Esses vacúolos que estão presentes nos eosinófilos são observados nos eosinófilos de cães, tá? Não cobrem todo o citoplasma. Então, grânulos redondos, de tamanhos desiguais, que não cobrem todo o citoplasma e podem apresentar vacúolos. Então, esse exemplo que está aqui é o eosinófilo que caracteriza um sangue de cão. E os gatinhos? Quais são as características dos eosinófilos dos gatos? São verdadeiros encantos os grânulos dos eosinófilos dos gatos. Esses grânulos, eles também cobrem praticamente todo o citoplasma, assim como acontece nos ruminantes. Porém, são grânulos muito pequenos, muito discretos, bem menores do que os grânulos dos ruminantes. Então, quando a gente está começando a ver, é sempre bom comparar o sangue de ruminante com o sangue de gato, porque em ambos os casos, nós vamos ter grânulos espalhados por todo o citoplasma. Porém, nós vamos observar que os grânulos dos gatos, olha, são mais delicados, né? Eles vão aparecer de forma bem delicada, cobrindo o citoplasma. E o mais interessante, eu coloquei aqui uma outra imagem
para vocês poderem observar que nessa daqui, muita gente desconfia. Ah, Úrsula, eu não consigo verificar esses grânulos achatados, como se fosse um grãozinho de arroz. Não consigo verificar isso. Olha só, quando a gente pega um eosinófilo de gato rompido. Então, ó, o gatinho. Olha como a gente tem certeza que são grânulos bem parecidos com um grãozinho de arroz, não é verdade? Eles não são redondos, eles são achatados. Então, grânulos achatados, pequenos, cobrindo praticamente todo o citoplasma e extremamente delicados, caracterizam o eosinófilo do gato. E os eosinófilos dos equinos, como é que eles podem aparecer para a gente? Ah, esses eosinófilos todo mundo diz que ama. Eosinófilos de equinos. Olha como são bonitos. Olhem esses grânulos gigantes, redondos, espalhados pelo citoplasma. Parecem amoras. Não tem como errar. Né? Esse eosinófilo aqui é típico dos eosinófilos dos equinos, ok? Grânulos muito grandes, parecendo amoras, espalhados por todo o citoplasma, caracterizam os grânulos dos eosinófilos dos equinos. Ok, pessoal? Então, aquela requisição que por algum motivo não veio lá assinalada de qual espécie ela pertence, apesar da gente ter várias outras características, né, morfológicas que nós podemos buscar na análise do esfregaço hematológico, uma dica é sempre que possível observar os eosinófilos. Até a próxima. Tchau, tchau.